Mulherada, isso não só pode, como acaba com diversos casamentos. Vejam o relato da Angélica aqui. Na verdade, eu não entendi nada do que estava acontecendo. A libido vai desaparecendo, o corpo muda, o humor muda completamente. E eu não entendendo o que era, porque era muito cedo. Então, essa palavra, menopausa, nem fazia parte ali. Então, eu fui sofrendo os efeitos sem cuidar deles e vivendo eles durante um tempo, assim. Foi desnecessário. Se eu tivesse ido direto, né, para fazer uma reposição e tal, enfim. Nessa época, eu fiquei perdida e o Luciano também ficou todo mundo perdido, porque nós somos aquele pontinho de luz em casa, né? Quando a gente dá uma desestabiliza a casa toda. Acho que tem muita mulher que esconde, tem vergonha de falar que está na menopausa e esconde do parceiro e o casamento vai por água abaixo, porque o cara não entende o que está acontecendo, ela também não tem vergonha de falar. É uma loucura isso. Então, assim, é uma situação onde você tem que ter apoio. E eu tive apoio, porque eu me abri também, porque eu fui e falei, né? E é importante falar. O casamento ficou bem melhor depois que eu comecei a fazer reposição hormonal, porque a gente começa a ter os hormônios de volta e tal. É impressionante quantos sintomas pode trazer, como pode mudar a qualidade de vida e como pode prejudicar seu casamento. Ela conta muito em detalhe, uma coisa que é muito comum da gente observar em consultório. Porque, infelizmente, muitos sintomas vão aparecendo, cansaço, indisposição, a baixa de libido, e aí a mulher não associa a essa mudança da composição corporal, por exemplo, com a questão hormonal. E uma coisa que as pessoas não sabem, muitas vezes essas mudanças começam bem antes dos exames laboratoriais, os exames de sangue, apresentarem alterações. Então a mulher faz um exame, parece que está tudo normal, mas está cheia de sintoma. E o marido começa a perceber que ela está diferente, que ela já está distante. Há uma mudança social muito grande neste momento, que às vezes o casamento já não está tão bem, 20, 25 anos de casada. Tem a síndrome do ninho vazio, porque os filhos às vezes saíram de casa para estudar ou porque casaram também. E aí essa mulher começa a sofrer e não sabe até que ponto é psicológico e até que ponto é orgânico. Muitas dessas mulheres procuram um tratamento e recebem como diagnóstico quadro de ansiedade, de depressão. Porém, a questão muitas vezes é apenas hormonal e ela não consegue identificar tudo isso, porque existe um termo na medicina que a gente chama de climatério, que são essas alterações que acontecem 4, 5 anos antes dela apresentar alteração no exame de sangue. Você sabia, por exemplo, que a mulher pode ter ganho de peso mantendo a mesma rotina por conta da alteração do climatério. E é claro que isso vai prejudicar o casamento, porque o homem é muito prático. Libido, desejo sexual para o homem, se tem hormônio, ele funciona assim. A mulher não, ela é muito aberta. A mulher precisa estar se sentindo bem. Ela precisa estar muito bem no casamento. Ela precisa estar com os filhos bem cuidados e, claro, a parte hormonal bem ajustada. E por uma questão de preconceito, isso não é avaliado e muitas vezes não é tratado. Vou passar um dado para vocês. Sabiam que a cada 5 mulheres que procuram tratamento, procuram um profissional, um médico, seja ginecologista, endócrino, nutrólogo, para poder tratar a menopausa, apenas uma recebe o tratamento devido, ou seja, faz a terapia de reposição hormonal. E por que isso acontece? Mesmo com essas mulheres, agora falando, como a Angélica, a própria Ivete Sangalo falou muito sobre isso também. Olha, a primeira coisa que eu pensei sobre a menopausa foi, eu quero viver para eu tirar as minhas conclusões. Eu vejo assim, a medicina hoje, ela não trata o macro, ela vai na questão da pessoa. Todo tratamento de saúde, ele perpassa pela emoção do paciente. Quem é esse paciente? Porque não dá para você trabalhar uma situação que só está no livro. Então eu falei, eu vou viver a menopausa, tanto que vocês sabem, né, que a gente pouco discutiu isso em casa. 20 e poucos anos atrás, alguns estudos, um principalmente chamado WHI, associou câncer e trombose à reposição hormonal. Mas eram hormônios que a gente não utiliza hoje em dia. Hormônio de égua. Você já pensou em utilizar hormônio de égua prenha? Isso é impossível, isso não se faz mais. Então pegou todo esse medo. Hoje já se sabe que é extremamente seguro. Hoje, a terapia de reposição hormonal, se a gente for olhar os novos estudos, o que deve ser avaliado é o seguinte, de 2024. Se a mulher não tem contraindicação ao uso do hormônio e apresenta sintoma, independente do exame de sangue, é mandatório fazer a reposição hormonal, porque além de melhorar a disposição, libido, vai prevenir
doença cardiovascular, evita infarto, vai ser prevenção para Alzheimer, vai ser prevenção para osteoporose, que as pessoas não valorizam isso. É uma das indicações. Então nós temos várias indicações, entre elas prevenção de osteoporose. E a osteoporose pode matar, não porque fraturou um osso, mas porque ficou internada, porque por ela desenvolve uma trombose. Então existe um contexto muito grande que tem que ser avaliado. Hoje, na medicina, a gente usa um termo que chama iatrogenia. É quando o médico pode fazer um mal ao paciente, claro, de forma às vezes inconsciente ou às vezes por não ter estudado ou se preparado para aquele procedimento ou um tratamento. E hoje é considerado por muitos uma iatrogenia não fazer terapia de reposição hormonal, porque os benefícios são inúmeros. Já se sabe, mesmo nesses estudos antigos, que o uso, por exemplo, do estrogênio sozinho preveniu o câncer de mama. Já tem estudo mostrando que o uso da testosterona, que aí não está diretamente relacionado à menopausa, mas muitas vezes é necessário para a mulher, não é hormônio de homem. Toda mulher produz testosterona. Toda mulher precisa de testosterona. E que a testosterona pode trabalhar, inclusive, na prevenção ao câncer de mama, não é uma indicação. Vou repor testosterona pensando em prevenção de câncer de mama? Não. Mas me traz segurança porque não tem relação, não vai causar câncer. Inclusive, um colega até compartilhou, ele esteve no último congresso de mastologia mundial, lá nos Estados Unidos, que mesmo as mulheres com alto risco de câncer de mama, quando tem indicação clínica, podem fazer terapia de reposição hormonal. O grande problema, o grande erro que sempre veio com a reposição hormonal era tratar toda mulher de forma igual, ou seja, não individualizar. Então, nesse estudo, eles fizeram como se fosse numa boiada. Toda mulher vai usar a mesma dose de hormônios de égua, em doses altas e pela boca. A gente não utiliza o chamado via oral nessa reposição hormonal. A gente vai usar gel transdérmico, a gente pode usar filme, que é um papelzinho, pode usar os chamados implantes hormonais, que não são chips da beleza, são implantes hormonais. Então tem várias formas da gente poder fazer essa reposição hormonal. O importante é da mulher entender os benefícios. E existe um termo que a gente utiliza muito, que é janela de oportunidade. Não deixe o tempo passar. Por quê? O ideal, a paciente ideal para a gente tratar, ela tem menos que 60 anos e ela tem menos que 10 anos da menopausa, da última menstruação. Então aquilo vai postergando, vai deixando para depois, vai achando que é só um cansaço, vai achando que é natural. Quantas mulheres não escutaram isso? Não, você tem que acostumar, a menopausa é isso mesmo. Não é isso mesmo. Então vamos fazer uma continha matemática para vocês entenderem a importância de estudar, tratar, abraçar essa paciente da menopausa. Uma mulher menstrua pela primeira vez, o que a gente chama de menarca, em torno de 12, menina, né? 13 anos, e ela vai parar de menstruar por volta de 48, 50, 52 anos. Então, se a gente for fazer uma estimativa aqui dela ter uma gestação onde ela parou de menstruar, obviamente, amamentou, em torno de 35 anos mais ou menos, ela tem a sua fisiologia normal, ou seja, os seus hormônios ali trabalhando. Que na mulher nada é muito normal, mulher é tudo muito mais difícil, mais complicado, muito mais sofrido do que para o homem. E aí essa mulher aos 50, 52 anos, 53, entra na menopausa e ela vai viver mais 25, 30 anos sofrendo. A gente como médico, não pode deixar isso acontecer. Você, mulher, não pode deixar isso acontecer. Não encontrou uma solução? Procure uma segunda opção. Claro, tem que ser avaliado. Não estou falando que toda mulher pode e deve repor hormônio. Não estou falando que não existem contraindicações. Aliás, histórico familiar de câncer de mama não é contraindicação à terapia de reposição hormonal. Então, se a sua mãe teve câncer de mama, se a sua irmã teve câncer de mama, isso não é uma contraindicação. As contraindicações são suas. Se você teve câncer de mama, se você já infartou, se você tem uma doença hepática grave, ativa, não é ter uma esteatose, que é a gordurinha no fígado. Então, se você tem essas três, se você tem um histórico de trombose, ainda colocaria um asterisco aí, porque a trombose a gente não usa hormônio por via oral, você não pode usar. Fora isso, você pode e muitas vezes deve fazer a reposição hormonal, até por uma questão preventiva. Você sabia que após 5 ou 6 anos de terapia de reposição hormonal, o risco de infarto e AVC, que são as doenças que mais matam no mundo, eles caem de forma muito importante. Então isso não é imediato. Depois dos 60 anos, a gente procura tomar mais cuidado, mas também não quer dizer que não possa usar.
Já tem estudo mostrando mulher com mais de 65 anos usando apenas o estradiol e diminuindo em 19% o risco de mortalidade por todas as causas, diminuindo o risco de câncer de intestino, de câncer de próstata. Uma pergunta muito comum, tá, que é feita no meu consultório. Mas diz, se a grande questão não é o hormônio, com o que eu devo me preocupar? Você deve se preocupar com o tabagismo, você deve se preocupar com a obesidade. A obesidade hoje, depois do tabagismo, é a principal causa de câncer. Teve um estudo que mostrou que divórcio aumenta em 54% o risco de uma mulher desenvolver um tipo específico de câncer de mama. E aí essa mulher que está sofrendo no casamento, que não tem mais desejo sexual, vai se afastar do marido, está passando por todos esses problemas, acaba divorciando e aí aumenta ainda o risco de câncer de mama. Tem estudo que mostrou isso aí. Não é comprovado, até porque estudo não comprova. O estudo, para quem gosta muito da parte técnica, ele sugere. Olha, eu estou sugerindo que isso aqui faz mal ou que isso não faz mal. E esse estudo mostrou que a mulher, no divórcio, aumenta o risco de câncer por todas as alterações bioquímicas que acontecem, pela questão do estresse. Falar em menopausa é um assunto que a gente pode falar por horas e horas. Se você pegar o consenso brasileiro sobre menopausa de 2024, fresquinho, acabei de ler, ele fala o seguinte: se a mulher tem sintomas e se não tem contraindicação, e eu já te falei quais são as contraindicações, ela deve fazer terapia de reposição hormonal. Em momento nenhum fala, quanto está no exame? Qual o nível que eu vou... Não é isso. É uma coisa que na medicina a gente aprende e infelizmente muita gente esquece. A clínica é soberana. Por isso que não se faz consulta em menopausa de 10 minutos, 15 minutos. Não se olha um exame e define por ele se você vai ou não usar o hormônio. O que vai definir é como você está. Existem vários parâmetros que precisam ser avaliados. Você precisa ter seus exames ginecológicos de rotina, mamografia, ultrassom transvaginal, tudo isso. Claro que a gente pede o exame de sangue para ter parâmetro, mas o mais importante é como você está se sentindo. Entender, além da parte química, o contexto social também, como está seu casamento. E muitas vezes o marido ele tem que ser parceiro nisso. Muitas vezes o marido está na consulta junto com a paciente. Mas eu já tive paciente que começou a terapia de reposição hormonal via implante, escondida do marido, e que 3 meses depois falou, olha, eu tive que contar para ele que eu fiz, porque eu tô tão bem. Ele percebeu uma mudança tão importante na minha vida, na minha disposição, na libido, salvou meu casamento. Isso é uma frase que eu escuto muito. Então, da mesma forma que a Angélica comentou que pode acabar com o casamento, e realmente pode salvar o casamento você, se tiver a indicação e uma avaliação correta, fazer terapia de reposição hormonal. Então perca o medo, procure trabalhar com segurança, mas saiba que não é o hormônio que vai te causar câncer. Regrinha básica, não faça por via oral, estradiol, faça sempre transdérmico, que é o gelzinho, faça via implante, faça sob filme, mas evite fazer por via oral. A progesterona já é um hormônio que a gente pode usar por via oral. Claro que prescrição sempre individualizada, doses individualizadas. Não dá para falar que você vai ter a mesma dosagem da sua vizinha, da sua cunhada, da sua tia, da sua irmã. Tem que ser individualizada. A medicina é isso. Trabalhar e entender mulher na reposição hormonal da menopausa é saber individualizar. Esse é o conteúdo que eu queria trazer hoje para vocês. Tirar o medo, entender um pouco mais sobre a reposição hormonal e a menopausa. Se você gostou, compartilhe, encaminhe para sua vizinha, para suas amigas, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre o assunto. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, me siga, por favor, e pode me mandar também pelo Instagram, lá no direct. Acompanhe por aí e já mais conteúdo para vocês.